Aê! Estamos ao vivo para todo o Brasil, todo o planeta cinema. Depois das minhas folgas, eu mesmo me dou férias, né? O bom de você ser seu próprio chefe, você mesmo se dá férias. Então, me dei férias. Na verdade, não foram férias, né, pessoal? Quem acompanha lá o guia sabe que eu estava lá no Festival de Vassouras, aqui no interior do Rio de Janeiro, o primeiro festival de cinema de Vassouras. Eu estou sempre incentivando esses novos festivais de cinema, porque eu acho que é uma vitrine, uma oportunidade para os novos cineastas e também os artistas que já estão consolidados no meio também apresentarem suas novas obras para o público. Teve muita gente bacana passando por lá. Dei um abraço na querida Simone Spoladori, um amor de pessoa, uma atriz fenomenal. Estava lá com o Livro dos Prazeres, né? Um filme muito interessante que vai ser lançado em breve aí pela Vitrine Filmes, entre outros filmes maravilhosos que tiveram lá nesse festival. Quem quiser, vai lá no Guia do Cinema, que a gente fez vídeo, fez um monte de coisa. Esse projeto maravilhoso que eu tenho com a minha irmãzinha Juju. Foi muito bacana. Ficamos uma semana lá em Vassouras, Pedrão. Uma cidade maravilhosa, hein, Pedrão? Uma cidade maravilhosa, 15 graus. Aquele aqui, ó, botando aqui, ó, casaquinho. Ó, uma coisa maravilhosa. Pessoal respirando cinema para todos os lados. Isso que é o mais importante. Lembrando o pessoal aqui que tem o Festival de Ouro Preto, vai iniciar agora aí, já na semana do dia 23, né? 23 a 30. Depois tem outros grandes festivais no mundo do cinema aqui no Brasil e também de todo o planeta. Vamos sempre estar falando um pouquinho sobre todos esses festivais, porque como eu tenho muitos amigos, quem tem amigos tem tudo. Eu tenho muitos contatos em tudo que é lugar para a gente saber as novidades, as fofocas. Fofocas não, né? Fofoca não, porque nós somos um programa sério. Falamos sobre o que acontece nessa indústria e tudo mais. É óbvio que eu sei muita coisa sobre muita gente, mas isso é talvez para um próximo projeto de fofoca. Quem sabe um Sônia Abrão, um cinéfilo aí a gente conta todas as histórias que a gente tem. Mas é isso, pessoal. Hoje estou recebendo ele, um diretor. Já exibimos um filme dele. Já exibimos um filme dele quando eu trabalhava no Reserva Cultural de Niterói. Inferninho. Inferninho estava lá. Inferninho estava lá numa sala, a sala mais charmosa do Reserva Cultural de Niterói. Para quem não conhece, é um cinema, é uma área projetada pelo Oscar Niemeyer. É um cinema lindo, lindo, talvez um dos mais bonitos do Brasil. E tem 6 salas de cinema lá. É da Imovision, né, do Reserva Cultural. E o Inferninho passou lá. Eu lembro muito bem do Inferninho. Eu lembro de todos os filmes que a gente acaba exibindo de alguma forma, né, que está a nossa carreira no ramo da exibição e do marketing também. No caso do Reserva, eu fazia o marketing lá. A programadora era a Lore. Muito bacana lá o Reserva Cultural. Quem puder, visite esse cinema maravilhoso. Fora o cinema da Paulista também, que é muito legal, né? Cinema muito bacana. Pedrão, seguinte, tem um textinho para te apresentar e a gente começa nosso papo. Vamos lá, então. Ó, eu roubei essas informações de vários lugares. Se tiver errado, me dá uma chicotada aí, tá? Então, beleza. Nosso convidado de hoje, ele se formou na primeira turma da Escola de Audiovisual de Fortaleza em 2008. Ele integrou o coletivo Alumbramento entre 2010 e 2016. Ele dirigiu e roteirizou 6 longas-metragens, realizou 10 curtas e trabalhou como técnico de som em mais 60 filmes. Aí, ó, o grande técnico de som. Seus longas foram distribuídos nas salas de cinema do Brasil, além de terem sido exibidos e premiados em importantes festivais, né? Não só no Brasil, mas também lá fora. Boa noite, Pedro Diógenes. Tudo bem, meu irmão? Como é que tá aí? Como é que tá Fortaleza? Como é que tá a vida? Tudo na paz, parceiro? Tá tudo bem na medida do possível, né? Nunca faz alguns anos que é difícil dizer que tá tudo bem, mas estamos aqui em Fortaleza batalhando para conseguir continuar vivendo de cinema, fazendo cinema e poder estar conversando contigo aqui é uma forma de deixar essa chama acesa de que é importante fazer cinema. Tem pessoas que estão interessadas nisso, pessoas que estão a fim de conversar sobre isso, então, brigadão aí por ter convidado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai ser divertido, Pedrão, vai ser divertido. Seguinte, Pedrão, essa primeira pergunta é uma pergunta default, uma pergunta padrão que eu faço para todos os meus convidados queridos, que é a seguinte: como é que foi teu início nesse universo do audiovisual, nessa loucura? Eu falo que é uma loucura, essa loucura do universo audiovisual brasileiro. Quando é que tu bateu no peito e falou assim: vou trabalhar com cinema, vou dirigir filme, vou escrever, vou pesquisar? E outra coisa, a sua família ela sempre te apoiou em todas as tuas escolhas direcionadas ao audiovisual? Eu acho que eu comecei na cinefilia, assim, eu acho que foi uma paixão de ver filme, era um rato de locadora, passava tardes e tardes nas locadoras, saía com uma pilha de filme para ver,
e a partir daí começar a pesquisar um pouco mais, a ler um pouco mais sobre cinema. Então, sempre existiu esse sonho de trabalhar com o cinema. Mas era um momento que aqui em Fortaleza, de certa forma, estava se passando por um hiato de tempo sem cursos de cinema, sem cursos mais prolongados. Tinham alguns poucos cursos menores, de uma semana, de um semestre, e que eu até fiz vários desses cursos, mas não tinha nada que pudesse falar que dali eu poderia começar a trabalhar com cinema. Então, durante muito tempo, era um sonho que era muito parecia ser muito distante de ser realizado, ou então eu teria que sair de Fortaleza, talvez, para realizá-lo. Mas aí, as coisas mudaram, teve uma prefeitura aqui em Fortaleza que começou a investir mais em cultura, e criou aqui em Fortaleza a Vila das Artes, que foi onde teve a escola de audiovisual, e aí eu pude me inscrever, passei, era uma escola pública, e eu acabei participando da primeira turma, e foi ali encontrando outras pessoas que tinham a mesma vontade, a mesma paixão que eu tinha de trabalhar, de viver com cinema, foi que foi se dando as condições para começar a apostar mais nisso, eu fazer uma outra faculdade, larguei essa outra faculdade e comecei a viver o cinema, assim, praticamente 24 horas por dia, porque era a escola, que era a tarde toda, depois a gente saía para os bares para continuar as conversas, os encontros, e depois no fim de semana era fazendo filme, era filmando do jeito que dava, com o equipamento que tinha. Então o cinema tomou conta de tudo, e uma época a gente jovem, a gente mais com menos compromissos, mais com vontade de experimentar, então foi um período de muita efervescência, de produção, a gente começou a fazer muito filme, aí essa fase também do Alumbramento, que era esse coletivo que era muito efervescente, assim, a gente produzia muito dentro desse coletivo, porque acabava que eram muitas pessoas e todo mundo se ajudava. Então, começou o cinema tomar conta da vida, e aí, com o passar do tempo, eu comecei a trabalhar como técnico de som, então comecei a ser chamado por outras pessoas para fazer filmes como técnico de som. Então, foi aí que eu comecei a ganhar algum dinheiro com isso. E aí o que era uma paixão, o que era um hobby, o que era um desejo, começou a virar também uma profissão. E acho que desde 2006 que eu vivo e trabalho com cinema. Que bacana. E a tua família sempre te apoiou, Pedrão, nas tuas escolhas? Como é que foi essa? Eu pergunto isso porque tem gente que fala assim: caramba, quando eu falei que ia trabalhar com audiovisual, minha família entrou em erupção, Jesus Cristo não sabia se ia dar certo, aquelas incertezas. Como é que foi essa sua questão com a sua família? Assim? A galera sempre apoiou? Olha, de certa forma, eu acho que sempre de formas diretas ou indiretas, sempre apoiaram minha paixão pelo cinema, assim. Sempre vivi numa casa que tinha muitos discos, muitos livros, conversava tanto com minha mãe como com meu pai sobre filmes, sobre cinema. Então, de certa forma, acho que esse lado foi sempre muito estimulado. Mas é lógico que quando eu fazia um curso, fazia direito, aí larguei o direito, fui para começar a me dedicar mais para o cinema e tal, eu acho que lógico que rolou uma tensão, rolou um mistério, porque era meio misterioso. Mas eu dei sorte também, assim, do momento que eu estava vivendo. Como eu disse, primeiro foi uma escola pública de cinema que começou aqui em Fortaleza, mas logo depois as universidades aqui, a Unifor, a UFC, também começaram com cursos de cinema. Se criou logo depois o Porto Iracema, lá no Dragão do Mar, que é outro polo de formação, outros polos, os Cucas, que é outra coisa da prefeitura daqui. Então, começou a ter outro tipo de efervescência, começou a se ter os editais tanto da prefeitura quanto do estado. A Ancine começou a também ter editais com cotas regionais, o que fazia com que parte da grana do cinema chegasse aqui no Ceará. Então, de certa forma, rapidamente, assim, depois que eu entrei na escola, logo depois comecei a ganhar um edital, a começar a trabalhar nos filmes dos outros como técnico de som. Então, rapidamente, eu acho que começou a dar para acreditar mais que aquilo ali poderia virar uma profissão também, que aquela paixão também poderia se transformar num modo de sobreviver, de viver. Isso é muito bacana, cara. Eu sou da área das exatas, cara. Então eu fiz um caminho meio doido assim para entrar no mundo do cinema. Mas eu lembro que uma aula, eu estudei na PUC aqui no Rio de Janeiro, era bolsista, fazia informática,
Então, assim, tipo, meu mundo era outro. Aí eu lembro que uma vez eu entrei na sala de aula, uma professora de empreendedorismo local e social, ela mudou minha vida, cara. Ela falou assim, cara, você pode ganhar dinheiro fazendo o que você ama. Aquilo ficou na minha cabeça, assim, de uma forma, entrou na minha cabeça de uma forma que eu me senti o Superman, Pedrão. Eu tirei o terno, a gravata, aquela maletinha do 007 que eu ia pro trabalho, e me senti assim, uma outra pessoa, caramba, agora vamos jogar no mundo do cinema de alguma forma, porque eu amo isso demais, eu também sou um aficionado por locadora, desde sempre, e na minha casa não tinha muitas referências não, sabe, meu pai gosta do Conan, sabe, filme de guerra, de espada, eu falava assim, pô, mas eu gosto de Simon Lin, sabe, eu gosto de outra, aí ele, que é isso, sei o que, então assim, eu não tinha muita gente, não tinha muitas referências, né? Então fui aprendendo com o mundo também, e é muito bom nessa nossa caminhada rumo aos nossos sonhos, né? Quando a gente encontra pessoas que têm essa mesma paixão que você, né? Eu acho que a gente se sente mais conectado dentro do nosso planeta, né? E o cinema eu falo que é um subplaneta dentro de um planeta grande, né? A galera que tá ali é muito apaixonada, né, cara? Gosta de trocar, né, referências, figurinhas, né? Trocar dicas, né? E é muito bacana isso, quando o mundo do cinema ele chega pra gente de uma maneira tão forte, e aí a nossa questão é como é que a gente vai ganhar dinheiro com isso, né? Então tem gente que faz os filmes, tem gente que vai produzir, e tem gente que trabalha na outra parte, que é onde eu fui, na parte da exibição, do marketing, agora na divulgação também. Então, assim, é muito bacana. Eu acho que todo mundo contribui para que o cinema vá para frente, né? E todo mundo, de alguma forma, né, Pedrão, ajuda o cinema brasileiro, né? Seja divulgando, seja fazendo, né? A gente tem que estar sempre nessa rotação bem bacana que o nosso audiovisual precisa, porque o nosso cinema é muito bom, né, Pedro? Muito bom, muito bom, muito bom. Quem fala que o cinema brasileiro é ruim não entende bulunfas de cinema, né? Não entende bulunfas de cinema. Mas, Pedrão, é o seguinte, queria saber de tu uma coisa, ó. Alguns teus filmes foram exibidos lá no Festival de Roterdã, que é um festival que eu adoro, e também o outro foi exibido lá no Festival de Locarno, né? O de Punho Cerrado foi no Locarno, o Inferninho em Roterdã. Eu queria saber como é que foi a recepção do público, assim, eu sei que deve ser complicado para um diretor, né? Para um público de um outro país, meu Deus, como é que eles vão enxergar, né? Tipo, o meu olhar, né? Sobre aquela situação, sobre aqueles filmes. Como é que foi a recepção do público para você, assim, desses lugares? Ah, só complementando o que tu disse, né, que essa coisa de isso é muito pô, é muito massa poder trabalhar com que uma coisa que a gente ama, né. E durante um tempo, pouco, graças a Deus, na minha vida, eu tive que trabalhar com o que eu não gostava, né, e é muito sacrificante, porque é uma parada que ocupa a sua vida praticamente boa parte dela é ocupada pelo seu trabalho, né. E você ter um trabalho que você não gosta, então assim, pô, e quantas pessoas são apaixonadas por cinema e gostariam de viver disso, né. Então, que bom que existem esses cursos de formação que servem como esses pontos de encontro, como você falou também, porque a gente encontrar outras pessoas que são apaixonadas pela mesma coisa que a gente é muito importante, é daí que surgem as coisas. O cinema, ele pode ser feito de várias formas, né, mas ele é uma arte do coletivo, assim, da equipe, né, de encontros, de trocas, e depois tem essa troca aí com o público, né, então é muito importante a gente poder ter pessoas ao nosso redor caminhando junto com a gente. E aí também complementando o que você falou, e aí eu acho que é tão importante quanto fazer os filmes, exibir os filmes, ver os filmes, conversar sobre os filmes, escrever, é tudo uma grande rede, e tudo tem que estar tudo muito massa para que o cinema brasileiro continue a crescer, a melhorar. E aí faz parte dessa coisa do cinema, né, essa possibilidade de você estar exibindo seu trabalho em outros países. Não é uma coisa fácil, assim, porque são muitos filmes para poucos festivais e esses festivais muitas vezes têm um olhar muito restrito sobre o que eles querem, que tipo de filme eles querem. Então, quando a gente consegue exibir um filme, em outro país, em festivais importantes como esses 2 aí que você citou, é muito importante, é muito massa. Pude estar presente nesses 2 que você falou, porque nem sempre é possível estar presente nesses festivais, e foi muito bom. São 2 filmes muito particulares os 2, o Com os Punhos Cerrados e o Inferninho. São filmes, de certa forma, filmes pequenos, assim, no sentido de foram feitos com pouca grana, com equipe pequena, filmados em poucos dias, os 2 filmes, por coincidência, mas que, de certa forma, conseguiram, se comunicar com os gringos, assim.
e foram sessões maravilhosas. Em cada festival desse rola 3, 4 sessões, e é sempre muito massa ver o filme chegando no olhar do outro, ver como é que o outro recebe, assim, o inferninho, poder ver a galera que não tem nada a ver com a gente aqui, mas se emocionar com o filme, se relacionar com os punhos cerrados também, toda a discussão que o filme levantava na época. Então, é sempre muito massa estar exibindo filme, né? A gente faz filme para ser visto, e os festivais é um caminho massa para esses filmes que às vezes não vão conseguir ter uma abertura muito grande nas salas de cinema, né? E aí qualquer público é público, uma sessão com 3 pessoas é maravilhosa, assim como uma sessão com 500, porque o que vale não é muito a quantidade, mas sim a qualidade da relação entre o espectador e o filme, o que é que aquele filme provoca. Então é massa estar exibindo o filme, estar exibindo na gringa é massa, mas para mim sempre as sessões que eu fico mais nervoso e de certa forma para mim são mais importantes são as sessões no Brasil e principalmente aqui em Fortaleza. Acho que no final das contas Fortaleza de certa forma é sempre cenário dos meus filmes de alguma forma, ou tema, ou tá por trás ali de tudo. E talvez eu faça filme também para, no final das contas, para Fortaleza. Então, para mim, é massa os filmes ser exibidos fora e tal, porque quanto mais gente vê, melhor. A gente faz filme para ser visto. Mas o filme ser visto aqui em Fortaleza, para mim, é a coisa mais importante. Que bacana, cara, que bacana. Falou do Dragão do Mar aí, cara. Pô, conheci muita gente bacana. Teve um encontro de salas de exibição, assim, alternativas, né? Salas pequenas. E era o Pedro Azevedo, que já teve aqui também. Grande Pedro, né? O curador lá do Dragão, que não é mais ele agora, né? Está em outra carreira agora, em outro rumo, mas o grande Pedro Azevedo, um projeto muito bacana aí, o Dragão do Mar, sempre botando muitos filmes bem interessantes. Muitas vezes eu estava aqui no Rio, falei, meu Deus do céu, dá vontade de pegar um avião ir lá para Fortaleza para poder, assim, tipo, poder assistir os filmes, porque às vezes até muita coisa que chegava aí no Dragão não chegava aqui, ou demorava para chegar aqui. A gente sabe que o circuito exibidor é uma confusão, né? Estreia o filme não sei aonde, estreia ali, em algumas praças, depois o filme volta, a gente nunca sabe o que é estreia, o que não é, mas é muito bacana a programação. Aí que eu conheci também o Daniel Queiroz, cara, da Embaúba Filmes, que eu sei que teus filmes estão lá na Embaúba, grande Dani, cara, uma figuraça, Daniel, um cara muito gente boa, também já esteve aqui com a gente conversando, um cara que entende muito de cinema. Eu lembro que a gente sentou na mesa de bar para tomar as cervejas lá, eu, Daniel, um monte de gente, muito bacana, cara, falando sobre cinema, né? E é muito bom ver a Embaúba, né? A Embaúba Play também, esse projeto muito bacana aí do Dani. E acho que teus filmes estão em boas mãos, Pedrão, porque aqui no Brasil é importante não só o filme estar pronto, ter sido feito e tal, mas também ele está nas mãos de pessoas que acreditam no seu projeto, né? Que o filme não seja só mais um na mão de distribuidor, produtor, qualquer coisa assim. Então, muito bacana, cara, tá aí junto com a Embaúba Filmes, porque realmente o Daniel é um cara diferente aí no mercado, Pedrão. Ele é nota 1000. Nota 1000. É uma alegria poder estar com essa parceria. E como você falou aí também do Cinema do Dragão, também é outra coisa massa aqui de Fortaleza, porque de certa forma é um cinema de rua, né? Ele fica num centro cultural, mas é aberto. Ele tem preços muito mais baratos do que o cinema de shopping e uma programação feita com muito carinho, com muito cuidado. O Pedro agora saiu, mas entrou a Kênia, que continua trabalhando com o mesmo carinho, com o mesmo foco e numa programação muito instigante e também com um olhar muito especial tanto para o cinema brasileiro quanto para o cinema cearense. Então é massa. E aí essas duas coisas, né, que você falou aí, tanto a distribuidora quanto a exibidora aí no caso, né, são dois lugares muito difíceis do cinema porque normalmente envolvem muito dinheiro, muita grana. Então ter essas pessoas, esses lugares, esses espaços que estão com esse outro tipo de olhar é muito importante. Quando eu era programador, o Daniel, se eu não me engano, ele foi programador em Minas Gerais do Cine 104, se eu não me engano, acho que era o Cine 104, que era um cinema que tinha lá em Minas Gerais, acho que o cinema até existe ainda, não sei. E a gente trocava muita figurinha, né? Lá no Joia, cara, esse mercado exibidor é muito doido, Pedro, é muito doido.
Então, assim, cada um tem a sua lógica, né? Por exemplo, tem os cinemas, né? Os multiplex, né? Os cinemões que você não precisa de um programador curador, né? Você bota lá o cara, eu falo que é o programador do sapatênis e do Excel. O cara bota um sapatênis, bota uma calça jeans, uma camisa social e mexe no Excel, ele pode ser programador de sala de cinema, entendeu? Só que tem outros cinemas que fazem uma curadoria, entendeu? Realmente, que cada semana é aquela luta. O que eu vou exibir? O que eu vou trazer de novo para o meu público? Cadê, meu Deus, cadê os filmes novos? E essa pegada acho que tinha que ter mais no Brasil, né? Porque eu acho que a partir daí a gente daria mais chances, né? Uma nova geração de cineastas, né? A nova geração do cinema brasileiro também, né? Tem muito filme bom que acaba ficando engavetado, aí fica na gaveta dos roteiristas, dos diretores, porque não tem como fazer, às vezes faz o lançamento sozinho, aquela loucura toda. Lá no Joia, Pedro, era o seguinte: o filme é bom, ele entra em cartaz. O filme é bom, ele entra em cartaz. Simples assim. Eu não quero saber se ele é da Tchecoslováquia, se ele é, sei lá, da Tailândia, se ele é do Brasil. Filme é filme, entendeu? É claro que a gente sempre puxava um pouco de sardinha pro cinema brasileiro, porque, poxa, nosso cinema é tão bacana, nosso país é tão enorme, né? Tanta gente fazendo cinema. Mas, assim, tinha muita coisa bacana que a gente exibiu lá, graças a Deus. Tenho certeza que se eu fosse programador até hoje, Pedrão, os teus filmes com certeza já estariam lá sendo exibidos, a gente ia fazer debate, aquela coisa bacana, que eu acho que todo filme, principalmente o brasileiro, né, Pedrão, que mostra uma realidade, um recorte do nosso Brasil, ele tem que ter um debate depois, né? Eu acho que é um complemento muito saudável, né, para as obras, não só brasileiras, mas aquelas obras que realmente geram a reflexão, né? Não é aquele cinema mais do mesmo, né? É um cinema que realmente quer se impor dentro de uma reflexão. Então, os debates são coisas muito importantes. Eu sei que o Dragão faz muito também, e outros cinemas fazem também, e isso é muito, muito importante, né? Para o desenvolvimento do hábito de ir ao cinema e pensar sobre a sociedade, né? Eu acho que o cinema está muito ligado a tudo isso, né? Vamos ver aí se, em breve, com com um novo governo, se Deus quiser, né? As coisas se desenvolvam na parte da cultura, porque a nossa cultura realmente foi muito afetada aí nos últimos anos. Mas tenhamos fé que vai dar tudo certo, Pedrão. Seguinte, Pedro, queria saber de tu uma coisa. Você acha que os críticos de cinema, com seus textos, estrelinhas, bolinhas, raiozinhos, né, aquelas cotações que sempre tem nas críticas, influenciam a ida do espectador hoje para ver um filme nos cinemas ou até mesmo nos streams? O que tu acha? Olha, eu acho que cada espectador se vai fazer seu caminho ali para ir criando o seu gosto e criando também seus elos de confiança ali para ir ver seu filme. Assim, eu, por exemplo, tenho as pessoas que eu admiro, ou sites, ou blogs que às vezes eu vou lá, estou na dúvida de que filme ver no streaming ou no cinema e quero ouvir alguém, ler alguém. Então tem isso, mas assim, existem vários tipos de crítica, né? Existe uma crítica muito acadêmica, às vezes, muito voltada a certas teses, a certos estudos, uma crítica que tem sua importância, mas que eu acho que não mexe com essa coisa assim de fazer alguém ver um filme ou não. Acho que ela entra mais nessa importância de estar criando outras formas do filme estar vivo. E existe uma outra crítica que eu acho que é uma crítica mais apaixonada, mais que se envolve mais com os filmes, de certa forma, que de certa forma eu acho que essa crítica, sim, acaba influenciando mais nessa coisa do público, né? Hoje em dia, né, tu estava falando aí da ida do cinema, do cine joia, do debate, né, que são coisas maravilhosas, importantes, mas de alguma forma também a gente está cada vez mais tendo uma experiência de cinema não sei, mas de ver filme, mais solitária, né? E inclusive nessa questão da escolha, né, a gente fica ali solitário vendo aquele enorme cardápio passando por um lado e para o outro ali nos streams. Às vezes perde mais tempo procurando alguma coisa do que vendo alguma coisa. Então, às vezes, eu acho que a gente sente necessidade de estar se relacionando com alguém para entender o que fazer nesses labirintos aí e tal. Então, eu curto ir atrás de pessoas que eu admiro para ler, para entender o que está achando. E aí, isso, dependendo se eu quero ver uma coisa
no streaming, uma coisa mais para me divertir, eu sou tão mais afim de ver um outro tipo de filme, né? Eu queria saber como é que é a tua relação com esses críticos, assim, quando fazem uma crítica do teu filme. Você lê tudo, você fica pé da vida. Eu já tive outros convidados aqui que eram cineastas, cada um tem a sua relação com a crítica, então, cada um pensa de uma forma. Mas como é que é a sua relação com a crítica, assim, em relação às suas obras, né? Você olha, você tipo fala, não, preciso mandar uma mensagem para essa pessoa. Meu Deus, por que escreveu isso? Será que é isso? Ou também tem aqueles pensamentos, né? Caramba, não tinha pensado sobre isso na hora que eu fui fazer o filme e tudo mais. Como é que é a tua relação assim com as tuas obras e a crítica? Putz, eu lembro bem, primeiro longa que eu lancei em 2010, o Estrada para Ítaca, né? Que é dirigido por mim, pelo Guto, pelo Luiz e pelo Ricardo Preti. Pô, era a primeira longa que a gente estava lançando, a primeira sessão lá em Tiradentes, lotada, tava todos os críticos lá. E aí a primeira coisa que a gente fez no outro dia foi abrir as críticas para ler e tal. E a primeira crítica que a gente leu, assim, a manchete era Estrada para Ítaca não leva a lugar nenhum. Aí já começou pô, não é mesmo? E aí várias críticas esculhambando o filme e tal. Aí desde essa época eu gosto mais de ler as críticas positivas, fujo das críticas negativas, porque assim, depende também. Acho que tem uma galera que consegue botar mais conteúdo, mas às vezes fica muito numa relação pessoal, assim, que para mim, como realizador, me interessa menos. Mas o que eu mais gosto com a crítica é de beber num bar, assim. É de conversar, é de trocar. E aí eu sou, assim, tenho muitos amigos e amigas e adoro, e aprendo, e adoro escutar, mas na relação com os meus filmes eu prefiro conversar do que ler um texto, que eu acho que é uma coisa, às vezes, fica muito ali, uma coisa muito fixa e que não se pode ter uma conversa, uma troca, você não pode falar uma coisa, questionar, fica uma coisa assim muito fechada. E aí, às vezes, eu prefiro mais a conversa. A minha relação com a crítica, assim, eu não sou realizador, nunca vou dirigir um filme, eu não nasci para isso, eu nasci para assistir os filmes que vocês, queridos cineastas, realizam. Mas eu sempre tive uma relação muito, assim, até um pouco conflituosa, né? Eu ia para a faculdade, no ônibus, né? Aquela coisa de jovem estudante, né? No ônibusinho, né? Pô, aquelas 2 horas dentro do ônibus, ida e volta, e eu comprava o jornal o Globo e ficava vendo os bonequinhos, os famosos bonequinhos, né? Então, assim, eu começava a duelar com os bonequinhos sozinho, assim, na minha cabeça. Caraca, eu não concordo com nada que essa pessoa falou. Eu não vi o mesmo filme que eu. Então, assim, eu sempre comprava o Rio Show na sexta-feira, que é o programa lá do Globo que sai, né, as críticas, e ficava duelando com as críticas, duelando mesmo. Cara, não é possível. E engraçado que muitos desses críticos agora são meus amigos. Então, assim, tipo, eu posso agora duelar, assim, tipo, agora com a pessoa assim, em si, né? Mas é muito engraçado isso, porque tem muito tipo de crítica, como você mesmo falou, né? Muita gente querendo falar que é crítico também, e às vezes talvez não seja crítico, né? Às vezes é um divulgador daquela obra, né? Eu acho que tem outros. Tem que ter talvez até novos neologismos, né? Neologismos em relação ao que seria crítica, o que seria um divulgador. Tem os influencers hoje, né? Os TikTokers, os Instagramers, um monte de gente. Mas eu acho que também tem público para ler, para consumir esse material, né? Se você quer uma coisa mais rasa, você vai procurar a pessoa que está divulgando. Se você quer alguma coisa mais profunda, procura aqueles críticos de cinema que desossam os filmes, né? Que realmente refletem sobre cada linha ali do roteiro e a partir daí traça o pensamento, né? E eu acho que é super válido. Eu acho que tem espaço para todo mundo. E é isso daí. O importante é a galera falar sobre cinema, né? Eu fico muito feliz quando a galera está falando sobre cinema, né? Seja na mesa de bar, seja escrevendo num blog, num site importante, num jornal renomado. O importante é a galera falar sobre cinema. E o duelo em relação a esse pensar também, para mim, soa muito interessante. Porém, a gente sabe que é um pouco mais complicado, né? Às vezes é um texto que está lá perdido, você não tem acesso àquela pessoa. Mas, de qualquer forma,
são exercícios interessantes, né? Principalmente para a gente que gosta muito de ver filmes, né? Então, é muito bacana, né? Aquele filme lá da Suécia. Ai, meu Deus, quem é que viu esse filme? Tu bota no Google, tem sempre alguém que viu aquele filme hoje. E se não for no Brasil, tem em outro lugar. Então, tem um Letterboxd, né? Tem outras redes sociais aí que você pode duelar de uma maneira bem bacana, elegante, um cavaleiro. A gente sabe que não é bem assim, né? Que às vezes o pessoal fica meio, né, nervoso, né, defendendo, né, defendendo seus pensamentos. Mas de qualquer forma, tem muitos ótimos diálogos aí que eu já presenciei, principalmente pelo Facebook, homens e mulheres da crítica. É muito legal também ver críticas de cinema mulheres, né, cada vez mais crescendo no Brasil. Isso é muito legal mesmo. Mulheres escrevendo sobre cinema, né? Numa área que sempre foi muito machista, né, Pedrão? Foi muito machista, sempre homem escrevendo sobre filme. Agora tem muitas mulheres também, e tomara que tenham cada vez mais mulheres de todos os lugares do Brasil escrevendo sobre filmes também, porque é muito importante também, não só o olhar feminino, mas também mostrar que essa profissão é para todos, né? Não é só para os homens, é para os homens e para as mulheres. Pedrão, seguinte, quero saber de tu uma coisa. A gente sabe que o lucro das salas de cinema vem do milho, né? O milho é muito barato, Pedrão. E as salas de cinema metem aquele saco, aquele combo naqueles precinhos nada camaradas, e é dali que vem grande parte da receita de muitos dos cinemas. Mas eu quero saber de tu, Pedrão. De todos os cinemas que você já foi na sua vida, aqui no Brasil, o cinema é um lugar caro? O preço do ingresso no Brasil é caro? E no cinema no Brasil hoje é um programa caro, Pedrão? O que tu acha? Olha, como não sei o número exato, mas imagino que, sei lá, 90, 80% das salas de cinema estejam nos shoppings. Sim, é um programa caríssimo, porque as salas de cinema dos shoppings são caríssimas, essa pipoca aí é caríssima, o estacionamento é caríssimo, o lanche é caríssimo. Então, esse programa do cinema do shopping é caro e é talvez para uma classe bem específica, né? Mas eu acho que algumas cidades têm essas iniciativas, como aqui tem tanto o Cinema do Dragão do Mar, como o Cine São Luís, que são cinemas de ruas, que são cinemas que têm ligação com o poder público, então conseguem cobrar um preço mais barato, conseguem fazer mostras de graça, conseguem ter promoções, que conseguem fazer menos de meia para estudantes, que você consegue fazer para estudante entrar de graça, esse tipo de iniciativa que aí torna o cinema mais popular, vamos dizer assim, né? Torna o cinema mais acessível. E tem os cineclubes, que são outra forma também do cinema, dos filmes estarem existindo, que aí sai um pouco dessa coisa do mercado. Nem sempre é uma sala de cinema, mas é um jeito de estar reunindo pessoas para ver filme. Aqui em Fortaleza, há uns anos atrás, cineclube era uma coisa muito forte. Acredito que agora, depois da pandemia, vai voltar também. Então, assim, eu acho que o espectador, de certa forma, aqui no Brasil, e ainda mais um espectador que está afim de ver filme brasileiro ou de ver filmes diferentes, ele tem que, de certa forma, ser também um pouco ativo, assim. Não só o filme vai chegar nele, assim, eu acho que ele tem que ir um pouco atrás do filme, isso, atrás desses cinemas alternativos, de mostras que estão tendo, de cineclubes, de maneiras também de se informar sobre esses filmes. Então, eu acho que o cinema do shopping, com certeza, é caríssimo. Mas existem, em algumas cidades, eu imagino que isso também não devo ter em todas, existem essas outras iniciativas que tornam possível a ida ao cinema. Perfeito. Pedrão, seguinte, queria saber de tu uma coisa. O filme Tropa de Elite, Pedrão, sabe o Tropa de Elite, Pedrão? Aquele filme que foi sucesso, um dos mais badalados longas-metragens do cinema brasileiro das últimas décadas, né? Salas lotadas, né? Tanto cinema de rua como cinema de shopping. Parte do público louvando as ações do Capitão Nascimento, né? Que é brilhantemente interpretado pelo Wagner Moura, o grande ator brasileiro. Esse filme ganhou o Urso de Ouro em Berlim, das mãos do Costa Gravas. O Costa Gravas, meus amigos e minhas amigas cinéfilas sabem que o Costa Gravas tem uma filmografia, Pedrão, muito ligada à questão dos direitos humanos. Então, assim, essa equação acabou não fechando
na cabeça de muita gente. E algumas pessoas, Pedro, acham que esse filme, de alguma forma, talvez por conta de todos os acontecimentos, né, dos anos seguintes, pode ter acendido uma chama fascista no povo brasileiro. Mas eu queria saber uma coisa de você, Pedrão. Você acha que o cinema ele tem o poder de influenciar o espectador para ideologias políticas? O que tu acha? Com certeza ele tem como influenciar, assim, não é lógico a única coisa que influencia, não sei se vai ser a maior influência também, mas eu não tenho a menor dúvida que o Tropa de Elite 1 serviu para tirar muito fascista do armário e para criar unificar alguns discursos reacionários que estavam dispersos. É um filme que cria esse heroísmo do BOPE, é um filme que populariza frases como bandido bom é bandido morto, é um filme que tem um herói onipresente que narra a história, que é o protagonista, é tudo na história, então assim, é um cara que é quase um deus, e esse deus está matando as pessoas, está torturando as pessoas, está torturando mulheres, está botando saco na cabeça das pessoas e acaba o filme matando as pessoas. O filme acaba dando um tiro na cabeça do espectador, né? E aí cada um faz alguma coisa com esse tiro que leva, né? Alguns se botam no lugar da vítima, outros se botam no lugar do que atirou. E ali, no caso, como foi feito esse heroísmo desse personagem, e que, como você falou, é genialmente interpretado pelo Wagner Moura, então faz você se relacionar mais ainda com o filme. O filme tem uma sedução ali com a ação, com a violência é sedutora, né? É, mas é isso, ele contribuiu para um certo tipo de discurso, e eu lembro que essa discussão foi feita na época sem muita consciência sobre isso, sem muita consciência da onde ia dar, mas com certeza, eu não sei se ele é um grande influenciador ou ele é apenas um símbolo, mas que ele faz parte, que o Tropa de Elite faz parte dessa história, faz com certeza. Pedrão, vamos falar agora sobre um assunto mais engraçado, que é o seguinte: Cinderela Baiana, Pedro Diógenes, um dos marcos do nosso cinema, grande filme para alguns, protagonizado por ela, grande Carla Pérez, um filme aclamado por sua ruindade, por sua falta de técnica, beirando ao bizarro em muitos momentos. Eu queria saber de você uma coisa, Pedrão. Para você, existe filme ruim ou cada filme chega de forma diferente para cada pessoa? Como você perguntou, se para mim existe filme ruim, existe. Para mim, não significa que ele vai ser ruim para todas as pessoas e não significa que ele pode ser às vezes ruim só para mim, né? São sempre relações muito pessoais, eu acho, e que influencia até o momento da vida que você está vendo, o jeito que você está vendo, a companhia que você está vendo. Eu acho que tudo isso influencia na sua relação com o filme. Tem filme que você vê numa época da sua vida e você acha horrível, vai rever e é maravilhoso, e ao contrário também. Então, assim, cada experiência com o filme é única, e aí cada pessoa vai ser tocada de maneira diferente, porque também tem muito a ver com o seu repertório, com o que você viveu, com suas experiências, como aquilo toca você. Então, assim, para mim existem muitos filmes ruins, existem muitos, mas eu sou até um espectador generoso, vamos dizer assim. Eu gosto também de umas coisas ruins, gosto de uma tosqueira, gosto de tudo que é tipo de filme, assim, de todos os tipos de gênero, não tenho nenhum preconceito com gênero, vejo qualquer tipo de filme, mas tenho meus gostos, tenho os caminhos, tenho o que eu gosto, e tem filmes que eu acho muito ruim. Então, sim, eu acho que cada um vai ver um filme de uma forma, e é isso, e analisar um filme, às vezes é muito difícil, né? E às vezes é uma coisa também que eu acho com a crítica, assim, que às vezes eu vejo que a crítica às vezes pega seu gosto, sua relação, sua experiência ali muito pessoal, individual, e generaliza como se aquilo fosse todo o público.
vê uma coisa e fala assim, não, mas isso aqui o público, não, o público, é difícil falar no que é o público, porque são pessoas que estão vendo filmes e umas vão gostar, outras vão odiar, então é uma coisa muito viva, assim, e eu acho que a grande coisa da arte é isso, é ser viva, por mais que seja um quadro estático, mas ele é vivo, porque ele se relaciona com os nossos sentimentos, com as nossas sensações, com as nossas experiências. Então vai variar de pessoa para pessoa, como vai variar a mesma pessoa num momento diferente, em questões diferentes, quando está vendo a mesma obra de arte. Perfeito. Pedrão, seguinte, eu queria saber de você uma coisa. Quando eu era programador lá do Cinejoia, eu via que grande parte do público, grande parte não, uma boa parte do público, tinha um certo preconceito, até mesmo preconceito com o cinema brasileiro. A gente colocava filme brasileiro em cartaz, a pessoa nem olhava só, ih, não, é brasileiro, quero ver não. E a gente fazia aquele trabalho de formiguinha, né? Nem todo cinema faz isso, mas de tentar convencer o espectador, falar, caramba, olha, dá uma chance, é um filme muito bacana, tem esses artistas, a história é essa, tentando convencer o público para assistir. E na maioria das vezes a pessoa ia lá, assistia, gostava. E eu queria saber de você, Pedrão, você também nota isso? Você acha que existe ainda um certo preconceito, até mesmo preconceito de parte do público brasileiro contra o próprio cinema feito aqui no Brasil? Olha, eu acho que essa coisa está diminuindo muito, assim, porque as pessoas estão vendo mais cinema brasileiro, série brasileira, e eu acho assim que o grande público, o público que não tem assim uma relação mais profunda com a parada, que está mais querendo ir ver, ele de certa forma está meio que se lixando para isso, assim, ele quer ver o filme, assim. E aí essas coisas de como aí o Tropa de Elite, que por um lado eu acho que foi prejudicial, por outro eu acho que ele ajudou, colaborou, acho que teve uns filmes dessa época, Cidade de Deus, Tropa de Elite, que fizeram isso, com que diminuísse essa coisa de que o cinema brasileiro é ruim, o cinema brasileiro no som é ruim, não sei o quê, tinha esses papos, né? Mas que isso também é muito ligado a um momento em que a Embrafilme é destruída, então se tem um vácuo gigantesco mesmo de filmes ali nos anos 90, se produzia muito pouco e com muito pouco investimento, então o público não tinha realmente acesso ao cinema brasileiro. E aí entra uma coisa também mercadológica, né? Esses cinemas caros dos shoppings e onde estão 80% das salas de cinema do Brasil, eles só estão pensando em grana. Então, para eles vão passar, vão botar em todas as salas, às vezes acontece isso, o filme da Marvel, o filme do super-herói, o grande lançamento, né? E aí fica sufocando o espaço do cinema brasileiro. Então tem uma dificuldade mercadológica mesmo, né? E aí alguns filmes que vão apostar nisso, que vão apostar em ser filmes de mercado, conseguem furar essa barreira. E aí o público, quando vai ver esse filme que está lá no cinema do shopping, ele vai ver, eu acho que com um olhar muito parecido, assim. Acho que não existe mais uma coisa assim assim, não quero ver filme brasileiro. Eu acho que se tiver cumprido ali com as características que o espectador quer, e aí no caso que eu estou falando, o espectador dos filmes de mercado, chegar lá e é isso, aí ter a coisa da estrela, ter o ator famoso, a atriz famosa, ter as questões de gênero e tal, eu acho que ele vai ver com um olhar super aberto, assim. Perfeito. Pedrão, já temos aí 44 minutos. Viu como passa rápido, Pedrão? Passa rapidinho, ó. Papo de cinema, passa, ó. Todo papo sobre cinema, a gente aqui realmente vai indo. Daqui a pouco a gente vai ver, tem 3, 4 horas de papo aqui, é um negócio aqui muito doido, porque realmente falar de cinema é muito bom, né, Pedrão? É uma coisa maravilhosa. Olha, agora a gente vai passar para a parte final do programa, que é o Boomerang Cinéfilo. Desde já te agradecendo, Pedrão, pela presença aqui no meu humilde lar cinéfilo. Sendo uma honra receber você aqui. Já tô louco até pelos teus próximos trabalhos aí, para ver no cinema, na tela grande, que eu falo que todo filme tem que ser visto na tela do cinema, né? Seja curta, média, longa metragem. É o lugar que tem que morar primeiro a obra de todo realizador. O Boomerang Cinéfilo, Pedrão, é o seguinte. Sabe aquele programa da Marília Gabriela? Que ela falava assim, ela chegava no final e perguntava assim, uma cor, uma roupa. E aí a pessoa falava uma frase ou uma palavra. E aí a gente encerra o nosso programa. São 5 perguntinhas para você. Está preparado, senhor Pedro Diógenes?
Não, tô não. A Marília Gabriela eu acho que avisava, mas tudo bem, a gente faz. Vamos lá, vamos que vai ser divertido. Pedro Diógenes, o que mais incomoda um diretor de cinema? Não ter grana para fazer seus filmes. Não ter grana para fazer seus filmes. Já falaram isso aqui, já falaram isso aqui. Pedro Diógenes, indique um filme brasileiro que você acha que muitos não viram, mas ele é ótimo. Assim, um filme brasileiro que mora no teu coração, assim. Pode ser das antigas, recente. Eu vou indicar um recente, um filme cearense do Del Cardoso, Cabeça de Negro, que eu acho um filmaço. E, então vou indicar ele. Acho que ele deve estar aí nas plataformas já, deve estar sendo exibido em algum lugar. E é um filmaço. É um filme. O Del teve aqui também, figuraça. O Del é figuraça. Conversamos muito, ele contou lá da época que ele viveu em Cleveland. Lá, é muito bacana. Falamos sobre NBA, cinema. O Del é uma figuraça, foi muito bacana o papo. Pessoal, depois vocês procurem aqui, Del Cardoso aqui, é uma das nossas entrevistas aqui, só vocês procurarem o que vocês acham, tá bom? Grande Del Cardoso, também adoro o Cabeça de Negro, acho um filme muito, muito, muito importante. Muito importante. Ô, Pedro Diógenes, qual é o streaming que você mais assiste quando você tá assim, assim, tá em casa, tirou aquele chinelo, botou a meia aqui, ligou a televisão? O que aparece primeiro na tua televisão, Pedro? Pô, o streaming que eu mais vejo, sem sombra de dúvidas, é o MUBI. Isso aí. Mas que nem sempre a relação com o filme é essa do relaxamento. Às vezes são filmes muito provocantes. Mas é o streaming que eu mais vejo por conta da curadoria do recorte. Olha, meus amigos, quase todos os meus convidados citam exatamente o MUBI. É impressionante, né? Realmente é uma rede fantástica, né? Um streaming, uma curadoria maravilhosa, né? Eu estou muito feliz também que a MUBI está fazendo sessões em salas de cinema em São Paulo também, né? Fazendo, acho que até são sessões gratuitas. Eu não sei como é que acessa, mas depois vocês procurem lá nas redes sociais da MUBI, pessoal. Está sendo muito bacana ter a oportunidade de fazer, de exibir o filme deles numa tela grande e depois ainda tem debate. E aí depois o filme vai para a plataforma para quem não pôde ir na sessão. Muito bacana, grande MUBI. E não é dos mais caros, inclusive, eu acho que dos mais baratos. Exatamente. Tem outros aí bem caros, né? Tem outros bem caros que poderiam ser um precinho melhor, né? O Petra Belas Artes é bem legal também o preço, é R$ 9,90, também tem muita coisa bacana. Então, só vocês pesquisarem que vocês encontram aí várias dicas de streams bem legais, pessoal, para fugir um pouco do convencional Netflix, Amazon, que também são legais, tem seu público, mas tem outras coisas bem bacanas surgindo, Reserva e Imovision também, tá? Tem aí também. Esse é um pouquinho mais salgado o preço, mas tem para todos os gostos aí, é só vocês procurarem, pessoal. Pedro, seguinte, na tua infância, na tua adolescência, assim, em qual cinema você assistia mais filmes? Você lembra do cinema? Onde era o cinema? Qual era o nome do cinema? Olha, eu ia no cinema aqui do Iguatemi, que era o shopping que tinha aqui em Fortaleza, e foi talvez o cinema que eu mais frequentei na minha infância. Pô, bacana. Eu acho que eu fui no Iguatemi aí quando eu fui. Eu tava hospedado aonde? No Blue Tree, da última vez que eu fui aí. E aí eu acho que era perto, assim. Eu peguei um Uber, cheguei rápido aí no. Acho que era o Iguatemi. Tem o UCI agora lá, né? Eu acho que é o UCI, né, que tem, né? Isso. Grande UCI. Beleza, então. Show de bola. Então é isso, lá no Shopping Iguatemi. Pedrão, agora pra gente finalizar essa pergunta, cara, é a pergunta mais difícil de todas, Pedrão. Essa pergunta caiu no vestibular do IME, do ITA. Os nerds de todo o Brasil não souberam responder. Professores de cursinho, então, estão desesperados. Me ligam perguntando qual é a resposta. Eu nunca sei responder direito. Então, assim, é uma pergunta muito difícil e, assim, ela é surpreendente. Mas depois eu explico o porquê dessa pergunta. Mas para a gente finalizar essa noite maravilhosa, Pedro Diógenes, qual é teu filme favorito com o Nicolas Cage? Eu sou ruim de nome, mas é o filme do David Lynch, Coração Selvagens. Selvagem. Coração Selvagem. Um grande Coração Selvagem. Wild Heart. Grande Coração Selvagem. Laura Dern, Nicolas Cage. Filmaço. Realmente. Olha, o Nicolas Cage tem muita coisa boa. Eu pego no pé dele pra caramba aqui, sabe, Pedro? Por isso que eu sempre pergunto sobre o Nicolas Cage aqui. Mas é que ele era meu ídolo na infância. Meu ídolo, cara. Tudo que eu via na televisão tinha Nicolas Cage. Era um homem de família, era Lenda do Tesouro Perdido, não sei o quê. E aí, de repente, eu comecei a crescer, a amadurecer cinefilamente falando, sabe?
no ramo da cinefilia mesmo, e eu comecei a ver que o cara tava fazendo muita besteira, né? Muita bosta, né? Muito filme ruim. E aí eu comecei a pegar no pé dele, mas agora ele tá voltando aí com uns filmes bem interessantes aí. Tem o Elogiado Mandy, né? O Pig, recente também, o Joe, vários filmes interessantes, mas ele tem muita coisa boa, né? Aqui é muito citado a adaptação, A Outra Face, aquele filme do John Woo, sabe? Que ele troca de cara com o John Travolta. Peg Sue, o filme do Coppola, o Rumble Fish, né? Os Selvagens da Motocicleta também, que é outro filme do Coppola. Coppola é o tio dele, né? Então, assim... É um cara que trabalhou com grandes diretores, né? Coppola, David Lynch, Herzog... Scorsese. O Brian De Palma no Olhos de Serpente também. Olha só. Pô, ele só trabalhou com cara bom, realmente. Ele é. Só com cara bom, não. Aí é verdade, mas não dá pra generalizar. Nicolas Cage nunca dá pra generalizar. Realmente é uma figura. E agora ele lançou O Peso do Talento, né? Onde ele interpreta ele mesmo, né? Eu já vi o filme, eu ri do início ao fim. Que é muita referência. Pra quem gosta da filmografia do cara, é muita referência. E ele, assim, se joga, sabe? Ele debocha dele mesmo. E isso que é bacana também, né? O cara entendeu qual era a ideia, o objetivo do filme e embarcou na ideia. Mas é isso, estamos chegando ao fim. Podia ter aquela musiquinha do Jô Soares, né? A entrevista foi maravilhosa, Pedrão. Cara, muito obrigado, cara, pela simpatia, pelo tempo, cara. Eu sei que ele deve estar na correria. Mas muito obrigado, cara, por ter disponibilizado esses 51 minutinhos para conversar aqui comigo de cinema, cara. Muito sucesso na tua carreira, Pedrão. Valeu demais, obrigado você. Já vamos marcar aí o segundo, que foi massa. E a gente pode conversar aí mais um bocado de coisa. É sempre massa estar falando de cinema. Então, valeu demais. Valeu, pessoal. Tamo junto. Daqui a pouco, pessoal, 8h30, eu entrevisto a Sara Rodrigues, jornalista especializada em cinema. Ela vai contar um monte de história dela em festival de cinema. Vai ser muito bacana. Sarinha é fera, sabe muito, escreve lá pro Diário do Rio. E amanhã a gente tem entrevista 8h30 aqui ao vivo, o Pedro Tavares, que é o crítico de cinema, diretor, e um dos diretores do Festival Ecrã, festival também que vai estar em breve aqui no Rio de Janeiro. Eu acho que também em outras cidades, mas a princípio no Rio de Janeiro. Vai ser muito bacana, vamos conversar com o Pedro Tavares, tá bom? Um beijo para todo mundo, beijo, Pedrão, fiquem com Deus. Até a próxima. Viva o cinema! Valeu. Abração.